quando o Esther aparece, o livro de Neemias toma um outro significado. Eu vou mostrar para você como isso se transforma. Se você pega os dias de Noé, somente Noé é você. Você está na arca, essa arca está selada, essa arca é Cristo. Você foi levantado acima do juízo. Amém? A pomba vem até a arca. Tantas coisas, se você pegar isso isoladamente. Mas quando você coloca Enoque do lado, aí você fala, não, eu sou Enoque. Porque Enoque vai sair antes do dilúvio. E o dilúvio é aqueles que passam pela tribulação. Amém? O profeta falou isso já nas mensagens. Então, quando você pega o livro de Neemias, é maravilhoso. Olha como que nós fomos abençoados. Você extraiu as vitaminas. Tudo que você podia puxar do livro de Neemias, você veio puxando. Eu sou esse, eu saí da Babilônia, eu tenho meu altar restaurado, eu tenho meu templo restaurado, agora eu estou fazendo os muros, a igreja se fortaleceu. Olha como nós mudamos. Por quê? Porque você estava se alimentando dos seios dessa palavra, e você sugou a força dessa aqui, e o Papai Águia estava aqui abrindo o livro para você. E você teve a grata graça de poder estar aí vendo isso com seus próprios olhos. Porque nós estamos vivendo os dias que todos seriam ensinados por Deus. Amém? Ele está aqui nessa manhã. E Ele está falando com você. Mas quando chega Esther, aí você fala, esse livro de Esdras e Neemias é a repatriação de Israel. Esses livros de Esdras e Neemias, porque eu sou Esther. Amém? Uma maior que Esther está aqui. Eu sou Esther. Então quem é os livros de Neemias? O que Neemias? Por que Deus nos levou a esse livro de Neemias tudo? Porque depois de Esdras e Neemias, vem Esther. Então, o livro de Neemias é a repatriação dos judeus voltando para sua terra natal. Amém? Vocês estão compreendendo isso? Sabia, eles não saíram da Babilônia, eles não voltaram para sua terra. É como Ciro, que assinou o decreto e falou, voltem lá para sua terra, construam o que vocês têm que fazer, esperem o Messias lá. Isso não aconteceu? Israel já não está em sua terra? Eles não estão lá esperando o Messias? Mas depois disso aparece quem? Esther! Amém? Então Esther é o livro da sua vida. Amém? Vocês estão compreendendo? Só que depois de Esther vem Jó. E Jó é a ressurreição. Jó viu o que nunca ninguém tinha visto. Mas Jó viu a ressurreição. Então o livro de Esther está entre Neemias, que é a repatriação de Israel, e Jó, que é a ressurreição. Amém? Vocês estão compreendendo isso, igreja? Então vamos ler Esther, que hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre esse livro. Porque Neemias dá luz a esse livro. Você está entendendo? O livro de Neemias dá luz a Esther. Os judeus voltando para sua terra, depois quem tinha que aparecer? Você. Então, agora você vai ver que o livro de Esther ele é muito misterioso. No livro de Esther, Deus não é mencionado. No livro de Esther, louvor não é mencionado. No livro de Esther, Palestina não é mencionada. No livro de Esther, as leis dos judeus não são mencionadas. Nada é mencionado. Culto não é mencionado, nada. Então os historiadores ficavam, mas por que esse livro? É porque eles não tinham a revelação de que Esther seria uma mulher que surgiria. Era um silêncio absoluto este livro. Espero que Deus te ajude nessa manhã. O banquete de Assuero. Esther, você está com a sua Bíblia? Então me sigam. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susa. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza,
por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo, que se achou na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Então aqui ele estava dando uma festa, era o banquete do rei Assuero. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argola de prata, colunas de mármore, os leitos eram de ouro e de prata, e sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo o estado do rei. Havia muito vinho, irmão. Gente, se Neemias, se Esdras trata da volta dos judeus para a sua terra natal, vocês lembram quando o profeta falou que assim que os judeus voltaram, naquele mesmo momento, o anjo de Deus apareceu para o profeta, o comissionando? Estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Eu não quero avançar se vocês não me entenderem. Quando Israel, em volta de 1946, se tornou uma nação, naquele mesmo momento o anjo de Deus apareceu para o irmão Branham comissionando. Amém? Podemos prosseguir então. E quando vem o irmão Branham, quando começa o movimento pentecostal, quando ele está ali, irmão, que abastança. Oral Roberts na terra, Billy Graham, Tommy Hicks, Allen. Deixa eu ver se eu coloquei até outros aqui. Tantos outros pregadores. Príncipes. Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne, Allen, Tom Hicks, tudo junto, e o profeta lá. Que movimento de cura divina eles experimentaram. Foi o maior movimento de cura divina. Tinha abastança. O que era aquilo? Era o rei. O rei estava alegre. O rei estava dando, chamando todos os príncipes. Por quê? Porque Esther era depois da Babilônia. Esther era do reinado dos medos e persas. Os medos e persas vêm depois da Babilônia. Amém? Então, pós-Babilônia, o rei está feliz e dá um banquete e chama todos. E os vasos, tem todo tipo de vasos. Tem vasos de honra, vasos de desonra. Tinha vasos que tinha vinho, tinha vasos que não tinha vinho. Porque ali, naquele momento, era permitido isso. Está entendendo?